Vamos então agora começar a posicionar, né, essas paradinhas. Deixa eu salvar aqui uma última vez para a gente poder ter o backup dela aqui nessa posezinha padrão. Vou até na real fazer o seguinte, eu vou duplicar essa layer, né, esse grupo. Vamos pegar aqui na nossa blocagem a posição que elas estavam e aí eu vou usando ali para reposicionar, né? Então pegar aqui, aproveitar que ela está num grupinho, clica aqui na engrenagem, dá um transpose set. Só antes eu vou dar um clear masks, né, para garantir que nenhuma dessas máscaras que eu usei, fui tirando e tal, não sobrou nada, senão vai ficar tudo preso quando eu for mexer. Agora sim, né, dei ali o clear masks, vou trazer ela aqui pro lado e vou posicionar ali direitinho. E é claro também agora que a gente vai colocar na posição, né, se a gente quiser, a gente pode dar um transpose, mexer nas asas para ela ter uma curvatura um pouco mais legal, né? Aí agora a gente consegue adequar os detalhes conforme de fato tenha a posição correta da nossa garotinha aqui. Deixa eu ver essa daqui. Acho que ela pode ser até um pouquinho maior, né, para pegar um zoião ali mais legal. Aí também, se alguma coisa da pintura ali eu queira refazer, né, eu posso também ajeitar isso. Então, deixa eu só voltar aqui para o ângulo para a gente poder ver, né, como isso fica. Eu acho que fica legal, tá vendo? Cria um ornamento ao redor do olho, então ele fica um pouco escondido, de certo modo. Pode criar uma sombrinha projetada ali por cima, né? Então acho que é interessante. Talvez eu dê um pouco mais de aspecto vibrante nesses olhos, agora que estão aqui na posição, né? Eu senti que eles ficaram um pouquinho apagadinhos, olhando no contexto. E vou repetir isso. A gente pode... Eu acho que eu nem vou precisar usar aquela que estava na simetria aqui, não. Então vamos pegar aqui, ó, vamos dar um... Vamos usar ela mesmo só para reposicionar ali do outro lado. Encaixar a outra. E dali. Vamos pegar aqui, transpose set também. Deixar aqui na simetria legal. Vamos de novo posicionar aqui a nossa câmera. E a gente consegue ajeitar bem legal agora. Por aqui. Então ficaria uma coisa meio que para cá assim, eu acho. Deixa eu também esconder ela aqui. Aqui eu vou deixar ela mais... Eu vou deixar ela ao contrário mesmo, né? Tipo, como se ela estivesse voando de costas, porque eu não quero mostrar a parte de dentro, né? Pra gente não precisar ter que trabalhar muito nela. Então já me ajuda um pouco mais fazendo desse modo. Deixa eu botar aqui de novo. E se for o caso, até deleto aqui essa patinha dela que tá aparecendo, né? Pra realmente não precisar fazê-la. Então acho que aqui a posição tá boa. Talvez eu até jogaria um pouquinho mais para dentro e para cá assim, né, para realmente o olho ficar ali um pouco mais exposto. Vou até esconder aqui essas florzinhas. Que aí talvez essa asa aqui também depois a gente pode dar uma mexidinha, né? Então aqui posso pegar aqui, ó, dar uma leve descolada dela do rosto para não ficar atravessando 100%. Tudo bem que não aparece, né, mas eu acho que dá legal ali você criar alguma sombrinha ou algo do tipo. Tá vendo? E aí a gente pode pegar agora aqui, aproveitar que a gente tem os níveis de visão, e a gente pode dar um transpose e aí mexer todas as asinhas juntas, né, para conseguir criar ali uma curvatura e uma fluidez, para ela também não ficar chapadona assim, né? Então se a gente trouxer uma leve curvatura para ela, quando a gente botar uma luz no render, aquela luz ela vai transicionar, né? Vai fazer aquele sutil degradê, uma sombrinha projetando devagarzinho ali. Então dá um tchan interessante também. Então a gente tem sempre que pensar com essa cabeça de como isso pode ficar no render, como que a gente pode valorizar as informações, os relevos, as cores, etc, para que no render eles saiam com um volume que valorize, né, esse trabalho que a gente está tendo, de cuidado ali dos detalhes, das cores e por aí vai. Então, eu posso pegar aqui, ó, só fazer uma mascrinha separando, né, os grupos de asinha certinho. Fazer a mesma coisa aqui com o outro. Para eu poder selecionar rápido elas, né, caso precise. E aí, vamos deixar aqui de novo um jeito. Ó, por exemplo aqui, né, vamos pegar aqui, eu vou mascarar. Aí usando aqui o Mask Pen, eu vou deixar ele bem grandinho e passando devagarzinho, ó, tá vendo? Para ele já ir fazendo já num certo degradê. Pegar aqui mais ou menos metade. Posso até dar uns... Opa!
até dar uns cliquinhos, né, para esmufar um pouquinho mais. Para fora, para dentro, tá? E aí vem aqui, ó, com o meu gizmo, posicionando mais ou menos nessa região, ó, e vou forçando essa leve curvatura. Aí depois com o Move eu posso vir aqui, ó, dando uns tapinhas também, até usando um Echo Curve aqui para pegar mais certinho nessas extremidades, e vir trazendo essa curvatura, ó, ainda mais para fora. Então fazendo ali uma curvatura que tem uma fluidez, né, bem arredondadinha, bem legal. Posso até pegar aqui, ó, isolar, aproveitar que está num poligrupinho separado, ó. Então pegar aqui, ó, com esse Echo Curve nas extremidades, ele pega ali bem no pontinho específico, tá vendo? A gente consegue mexer ali bem localizado. E as extremidades jogar um pouquinho mais para fora, né? Criando essa curvatura que aumenta aqui nesse sentido. Pegar aqui cada um desses pontinhos, né, para dar um trabalhinho mais específico, não ficar meio troncho. Vamos dar uma olhadinha ali na câmera certinha. Também é importante que essa curvatura ela funcione bem na câmera, né? Então a gente nunca pode esquecer disso, do ângulo do render. Ele é o que mais importa. Aqui essa curvaturazinha perto da boca ficou bem legal. A gente pode até valorizar, né, essa curvinha aqui um pouco mais. Ó. Então posso pegar aqui, ó, talvez com a máscara de novo. Só nesse cantinho, dar uma jogadinha de leve aqui um pouquinho mais para dentro. Aí eu acho que uma parada mais ou menos por aqui, ó, já fica bem guerigueres. Aí posso talvez dar um mesmo tchanzinho aqui, né, para também não ficar uma asa 100% chapada, talvez ela circulando ali um pouco melhor ao redor do rostinho da personagem, né. Então também dá aqui um bom smoothzinho na máscara. E talvez aqui, ó, aproximar essa extremidade mais daqui. Talvez essa daqui eu possa usar uma leve curvaturazinha para fora, né? Então criando aqui um sutil S nessa região. Eu acho que também ajuda ali a dar uma curvatura legal, né? De novo pensando naquele aspecto tridimensional de como a luz ela pode ter um leve nuance, assim, não é uma coisa que vai mudar incrivelmente, nossa, outro efeito, mas são pequenos nuancezinhos que a gente pode utilizar já pensando no futuro. É claro que conforme vocês forem fazendo isso várias e várias vezes, né, vocês vão pegando um pouquinho desses insights, vendo ali coisas que são legais de se alterar para conseguir valorizar ainda mais o modelo e etc. E aí tudo isso vai ficando um pouco mais claro, né? Aqui eu já fiz alguns modelos assim, então eu sei que são alguns detalhezinhos bobinhos assim, que ajudam a dar um bom tchan, saca? Então eu busco tentar valorizar isso da melhor forma, né? Já prevendo que talvez depois eu olhe ali e veja esses pontinhos que eu queira melhorar, né? E tudo mais. Então já vou me antecipando a isso, tentando adicionar essas informações. Repetir a mesma coisinha aqui do outro lado. Vamos protegendo aqui um pouco mais a raiz da asa. Eu acho que aqui eu vou jogar ela já um pouquinho mais para dentro. Talvez... Opa, peraí que eu peguei ali a máscara na área errada. Aí. Aqui, ó, já curvar ela um pouquinho mais para dentro. Eu nem lembro, né, se esse outro canto da asa chega a aparecer muito ou não na imagem. Eu acho que se bobear ele aparece um pouquinho, né? Vou tentar talvez jogar aqui essas pontinhas, né, um pouquinho mais para dentro aqui, melhorando a fluidez. Tcharam!
Agora sim, vamos dar ali um Transpose Subtil. Uma parada também, né? Tipo, nem tudo a gente precisa resolver aqui. Tipo, tem gente que às vezes nessa parte de Build Shot gosta de fazer o modelo até sem cor e depois adicionar essas cores só no Photoshop. Aqui eu já gosto de adicionar alguma cor no Photoshop porque me ajuda a visualizar e entender o caminho que eu estou seguindo, né? Vocês viram quanto essa blocagem de cores me ajudou no processo de ir definindo os caminhos e por aí vai. Mas depois também no Photoshop a gente pode forçar um pouco mais algumas coisas, né? Então a gente não precisa ficar preso só as cores que já estão aqui, tipo, elas são inalteradas, né, e algo do gênero. A gente tem essa liberdade de dar também depois uma valorizada a mais, digamos, lá dentro, né. Aqui, ó, eu acho que eu vou voltar só para aquele layoutzinho que a gente tinha feito, né, de 1080 por 1300, só para eu poder posicionar mais ou menos aqui essas flores, 1300. Aí conseguir ver um pouco melhor, né, o direcionamento que elas vão estar seguindo. Ai não, botei 1080. Então mais ou menos por aqui, né? Aqui um Houston 2. Então aqui, ó, como ela vem com os poligrupinhos, esqueci de ligar o edit. Queria... Onde acho? Peraí. Eu queria pegar aqui e dar uma leve bagunçada, né? Talvez, não bagunçada eu acho, mas assim, trazer uma fluidez a mais, né? Como se tivesse um ventinho ali batendo, sabe? Ou fazer algumas meio esvoaçantezinhas. Também é como se fosse esse detalhe, né? Adicionar uma leve curvaturazinha ali, igual a gente botou na mariposinha também. Até alguns detalhezinhos a mais também, eu acho que dá pra gente brincar. Deixa eu separar as duas. Oh, meu Deus. Pra conseguir ter um... Às vezes meio perdido quando a tela fica meio fechada assim. Dá um split hidden. Agora sim. Então a gente pode dar umas mexidinhas aqui a mais. Essa daqui talvez a gente possa dar uma pequena infladinha. Achei que dá para jogar um pouquinho só mais para dentro da cena. E também melhorar aqui essas curvas. Acho que deixar ali menos apertado, né? Fazer uma coisa mais orgânica, com as bordinhas um pouquinho só mais irregulares. Acho que fica interessante. Aqui atrás, ó, eu vou só tirar um pouquinho disso. E aí talvez essa patinha aqui, né? Como eu tinha falado, a gente pode deletar. Realmente eu não quero que ela apareça, então não quero também que vire algum ruído que me atrapalhe depois ali, que tem um maior trabalhão para ficar tirando no Photoshop, né? Também trazer aqui alguma pequena curvatura para essas folhas. Deixa eu ver, elas têm separadinhas? Ó, ótimo. A gente pode até pegar aqui, ó, dar uma duplicada às vezes ó, em algumas delas. Vamos ver se dá certo, que eu imaginei. Ou não, fazer o seguinte. Eu acho que tem uma versão dela menorzinha aqui dentro. Ela tem essas daqui. A gente pode pegar e botar elas ali, né, com umas paradinhas que estão mais fluindo ali pela cena mesmo, né? A gente pode dar aqui uma curvaturazinha a mais para ela. Às vezes, se pá, a gente pode até brincar aqui ó, com essas opções do gizmo, né? Tem aqui na engrenagem, tem o de... Tem um que faz tipo um twist. Eu nunca lembro direito de cabeça. Será que é o Deformer? Não. Acho que o Bend Curve aqui ele vai legal. Eu sou sempre meio confuso na hora de utilizar essa paradinha aqui. Mas... Vamos ver se a gente consegue dar uma mexida aqui, ó. Mas não era exatamente isso que eu queria. Sempre me confundo na hora de usar essas paradinhas, né? Não é uma coisa que eu uso com tanta frequência assim.
Então sempre fica uma coisa meio esquisitinho do que eu tô fazendo. Mas tudo bem, vai. Vamos usar ele aqui normalzinho. A gente pode fazer, talvez na mão mesmo aqui, ó, dar uma mascarada. E só forçar esse twistzinho meio que na mão mesmo aqui. Opa, dá uma bugadinha. Só dar uma giradinha a mais ali pra cá e pra lá, sabe? Forçando mais essa ideia. Nem sei se ficou muito bom isso na real. Acho que ela vai ser bem pequenininha, então acho que é meio irrelevante. Só botar algumas ali, né, para também quebrar a linearidade das coisas, né, trazer um aspecto meio tridimensional também, né, tipo algumas mais pela frente, outras mais por trás ali. A gente consegue ir mesclando um pouco de tudo isso. Botar aqui em alguns pontos, né, tipo, que estão um pouco sem nada, só para reforçar mais como eu disse, esse aspecto tridimensional das coisas. Talvez essas daqui também a gente possa dar um pequeno movezinho só para reorganizar, né, para não ficar tipo muito socado de informação. Então em alguns pontos eu posso tirar, em outros a gente valoriza um pouco mais, né? Então brinca com as silhuetas internas da peça também, não só pensando na parte de fora, né, que a gente já tem aqui meio resolvido, mas pensando aqui como se fossem os espaços negativos entre as formas, né? Então também criando ali algumas leituras mais claras ou condensando mais informações em pontos específicos, sabe? Coisas desse tipo. Aqui a gente talvez possa jogar meio por cima da mariposa. Aqui talvez dar uma diminuidinha de tamanho, preencher um pouco mais aqui para trás. Acho que fazer a mesma coisa aqui, a gente pode jogar umas menorzinhas também, né? Só para não ficar parecendo que são todas enormes, gigantescas. Aqui eu acho que ficou um pouco paralelinho, então deixar um pouco mais torto. Isso aqui jogar um pouco mais para cá. Isso aqui mais para cá. Aqui eu acho que eu vou botar uma mais para cima, né? Só para ter uma variação de ângulo que elas estão seguindo. Opa. Aqui, ó, a gente agora tá vendo com a pintura também, ó, eu posso forçar só um pouquinho mais essa curvatura aqui para dentro, para ficar até um pouco mais visível esse círculozinho, né? Aí depois no Photoshop a gente consegue até pegar ali, às vezes dar tipo um color dodge, né, para deixar esse aspecto mais vibrante lá que eu tinha comentado. Aqui eu acho que essa curvatura a gente pode jogar um pouquinho mais para dentro. Aqui, ó, eu acho que a gente pode passar por entre essas bolinhas que ela tem, né? Então a gente cria ali, tá vendo? São pequenos detalhezinhos, pequenas bobeirinhas que visualmente vão deixando orgânico, vão criando uma fluidez um pouco diferente, assim, né? Vão, sei lá, dar um aspecto que é mais pensado, né? Não fica também tudo tão aleatório. Então são recursos legais que a gente pode utilizar, né? Vindo aqui com calma,
trazendo esse pequeno carinho, tá vendo? Dando esses toquinhos, cuidado com não deixar nada atravessando ali muito nitidamente, senão depois fica meio chato de conseguir arrumar, né? Ficar apagando, pintando por cima. Então o que der pra já deixar mais ou menos no jeitinho aqui facilita muito. Eu acho que talvez eu vá só mudar um pouco das cores, né? Brincar um pouco com o degradê nessas folhas, para elas não ficarem muito mescladas, tá vendo? Com as extremidades da mariposa. Então aqui, ó, tipo, vê que ficou meio um bege muito próximo, né, um do outro. E aí, tipo, visualmente, assim, quando você bate o olho, parece que se perde um pouco, né, a informação. Aqui eu vou tentar subir essa paradinha um pouco mais. Também ornamentando meio que ao redor do rostinho dela. Aí vamos lá, né? Tipo, vamos pintar então isso aqui de outra forma. Talvez a gente possa trazer levemente mais pro verdinho. Tipo, eu acho que já ajuda, né? Como a gente foi mudando um pouco as cores ao longo do processo, a gente pode dar essa pequena adaptada aqui. E essas aqui, elas estão bem vibrantes, né? Mas eu acho que eu vou deixar elas também um pouco mais escuras. Talvez até não ser laranja, né? Tipo, como aqui tem algumas perto dessas rosas, a gente pode trazer uma coisa ali um pouco mais próximo desse tom delas, quem sabe? Meio... Ai, por aqui, talvez. Deixa eu ver. Não, acho que não. Um pouco difícil. Talvez seja o seguinte, ó, pegar aqui e tirar a cor é mais fácil testar por aqui, né? E aí você consegue já ver tudo junto. Talvez deixar verdinho mesmo. Não, pode ser verdinho mesmo, né? Mas mais fácil. Talvez só pra gente ter um aspecto diferentinho, a gente pode também de novo tentar usar um pouco do smoothness aqui. Ó. Aí inverter aqui a máscara. Dar aquele enfeitezinho assim, ó. Sabe, só para trazer uma textura a mais. Acho que pode ficar legal. Talvez aqui nas rosas a gente possa tentar brincar com algo parecido também. Então, vamos vir aqui ó, também dar um smoothnesszinho. Vamos ver se fica legal. Vou tentar talvez dar um smoothness maior. Vamos ver se ele não muda muito, né? É só um jeito rápido de conseguir detalhar, né? Para não precisar ficar vindo uma por uma também. Essa daqui tá ficando um pouco esquisitinha. Deixa eu tentar dar uma leve afinadinha nela. Talvez aqui eu possa só pegar, ó, dar uma passadinha de standard aqui nas bordas, né? Só para criar
uma informação de relevo a mais, porque o Smoothness e o Cavity, né, eles usam isso, eles usam essas informações para criar ali as máscaras. Então, como aqui as bordinhas dessa ficaram um pouco simples em relação ali a outra, aí acaba que não está pegando tão maneiro quanto eu gostaria. Até aqui também a gente pode às vezes criar só umas ranhurinhas assim de leve. Eu já vou meio que esculpindo tudo já olhando do ângulo principal, para também não perder tempo, às vezes mexendo ali numa parte de trás que nem vai aparecer, sabe? Ninguém nunca vai ver. Então também focar aqui ó, em mexer desse ângulo, ajeitar ali para criar ranhuras que ficam aparentes dessa forma, porque é o que de fato vai interessar para mim. Ó, vamos ver se agora ele cria um tiozinho mais legal. Vamos pegar o Cavity aqui. Ele dá só um pequenininho smoothness, só para não ficar muito sharpenzão, né? Aquela coisa meio noiseada demais. Vamos voltar aqui pro ângulo. Aí, tá vendo? Já dá uma preenchidinha que é legal. Um detalhezinho simples, bobo ali, mas que funciona bem. Posso usar isso agora também para as cores, né? Então já tem ali uma cor base, dá uns smoothness aqui, ó. Eu posso deixar essas áreas internas um pouco mais claras. Tá vendo? Com um tomzinho ali diferente. Aí depois pegar aqui só nas cavidades, deixá-las bem esmufadinhas, né, para ficar uma boa transição. Aí eu deixo aqui mais escuro e a saturação um pouco mais alta também, levemente roxinho. Tem essa daqui também, ó, Z-Plugin Ambient Occlusion Compute, para você calcular o Ambient Occlusion, né, a sombra de oclusão ali do contato, né, da proximidade entre as coisas, ajuda também a dar uma boa tridimensionalidade. É uma sombra bem sutil, ó, já criou. Aí é só inverter ela e aqui a gente pode dar uma escurecida meio geral, tá vendo? Então essas partes mais internas tem muita proximidade, né, sombras ali de contato e tal, ele deixa mais ocluso ali, né, digamos. Então ele cria essa oclusão de uma peça sobre a outra, assim, sabe? Então também dá um aspecto que é bem legal. Para ajudar, né, a forçar ainda mais essa tridimensionalidade. Fazer a mesma coisa aqui. O Cavity já ajuda bastante nisso, né? Então o Occlusion ele fica ali mais como uma cerejinha do bolo. Coisinha boba que também fica legal. As plantinhas a gente pode seguir a mesma ideia, então aproveitar aqui que a gente tem agora bastante relevo nelas, né? A gente também pode trazer uma pequena variaçãozinha de tons. Deixar às vezes aqui um pouquinho mais amareladinho de leve. Umas cavidades dar uma escurecidinha a mais. Posso usar isso aqui nessas outras também, né? Uma outra parada que eu posso fazer também aqui para ajudar é pegar aqui e pintar, né, aquelas sombras igual eu fiz aqui um pouco nela. Então pegar essas de trás aqui, ó, às vezes, e próximo do rosto, ó, eu venho passando o preto aqui, ó, tá vendo? Bem pertinho.
Só para dar uma leve escurecida próxima do rosto dela, né? Não ficar, assim, quase que eu estivesse simulando ali o occlusion, né? Como se fosse o rosto dela projetando um pouco dessa sombra. Algo bem sutil ali, só uma leve variação do tom. Até talvez aqui na extremidade dessas outras, ó, a gente possa fazer isso também, né? Como se fosse a margenzinha ali da área de trabalho, sabe? Tá projetando essa sombrinha suave. Aí passando bem devagarzinho mesmo, né? Pra não ficar aquele pretão absoluto. É só um degradezinho sutil aqui para separar um pouquinho mais só dos planos. Aqui, ó, nas bordinhas também. Aqui, ó, tá aparecendo aqui embaixo o pescoço dela. Vou pintar de preto aqui, né? Porque eu não quero que isso também fique muito visível. Opa! Aqui dá só uns leves smooths nessas daqui, que eu acho que foram um pouquinho too much. Aqui, ó, dei só uma última saturada a mais no rosto dela também, né? Eu acho que eu tava sentindo que ele tinha ficado um pouquinho para trás em alguns aspectos. Então vou estar aqui meio que dando uma última revisada nas cores, sabe? Mexendo ali um pouquinho na intensidade de algumas coisas, reforçando aqui, ó, talvez um pouquinho mais de contraste, sabe? Coisinhas que eu acho que podem ser legais para dar aquele pop nas cores, né? Fazer elas saltarem um pouquinho mais, trazer tchan, que legal. Principalmente forçando ali alguns contrastes a mais, né? Acho que encaixa muito bem. O olho dela aqui eu acho que eu vou dar só uma levíssima clareada. Só para ele não se perder um pouquinho demais. Na real, vou fazer o seguinte, eu pegar aqui embaixo, talvez dar uma leve clareada na pálpebra dela aqui, tá vendo? Que eu acho que ele estava se perdendo um pouco demais. Oh, droga. Deixa eu ver. Acho que talvez não tenha muito o que fazer. Só... não fica tão bom mesmo. Talvez eu tente depois forçar um pouquinho mais isso no Photoshop, quem sabe, né? Só dar uma leve afastadinha aqui pra gente ter um pouquinho melhor essa visibilidade. Talvez aqui, ó, na pele mesmo, né? Um pouco mais aqui na parte de baixo da pálpebra. Eu posso pintar um pouco mais clarinho, né? O que seria aqui essa região da glândula lacrimal, né? Tipo, a partezinha ali de baixo da pálpebra mesmo, na real, né? Fica um pouquinho de outra cor, mais rosadinho. Principalmente aqui no cantinho, assim. Então talvez já ajude, né? A separar um pouco melhor, tá vendo? Então são alguns recursos aí interessantes que dá pra gente utilizar. Um outro ponto legal também que a gente pode fazer aqui, ó, pegar o Paint com o vermelho, deixar aqui o Focal Shift em -100, ele fica um pouquinho mais marcado assim, e aí a gente pode vir às vezes aqui fazendo tipo uns leves, como se fossem escorridinhos da tinta, assim, sabe, meio que dando umas manchadas às vezes nas bordas, passou o dedo, tá escorrendo, sei lá, pegou chuva, sabe? Então são algumas coisinhas legais, às vezes, que eu acho que dá pra gente trazer assim de detalhe. Suave, né, em alguns pontinhos. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Vou dar uma leve clareadinha aqui nas bordas, né? Tipo, criar um leve blur suave. E aqui, ó, já acho que já fica um tchanzinho bem maneiro, hein? Já fica bem psicoloco, maluco, legal.
Gosto bastante do caminho que a gente seguiu. É isso aí. Próximo passo é avançarmos então para o render. Fechou? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa partezinha aí do ZBrush. Tentei ser assim bem dinâmico, bem rápido. É claro, leva algum tempinho, mas espero que vocês possam ver isso aí com paciência, que ajudem vocês a ter alguns insightzinhos do processo que a gente consegue fazer para dar um grau nessas coisas. Lembrem-se de novo, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo, mandem os trabalhinhos de vocês lá na plataforma do Rafa e também se inscrevam no linkzinho aqui e no próximo vídeo a gente já começa a mandar isso aqui pro Blender, fechou? Um beijo pra vocês, valeu e falou!